Eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor falou comigo nestes dias. E eu vou explicar para você como aconteceu isso. Eu participei de uma live com o Davi e a Regiane, supervisores da Amarela, há umas 2 semanas, aí uns 10 dias atrás. E eu compartilhei ali uma palavra, então se você estava na live ou se você assistiu depois, eu creio que você foi abençoado pela palavra. E se você está aqui e vai ouvir novamente isso, é porque o Senhor tem plano de falar com você, mais uma vez, através dessa palavra. E assim como eu tenho, essas 2 semanas, ainda Deus continuou falando tanto comigo. E eu senti o desejo no meu coração de compartilhar aqui com vocês. Mas, ontem de manhã, de uma forma muito improvável, o pastor Davis me perguntou: você não quer pregar amanhã? Falei: não, eu não quero. Que vocês me conhecem, é lógico, né? Não é o lugar onde eu me sinto mais à vontade. Eu falei: não, eu não quero, mas eu posso. Eu posso pregar, se você precisar, eu prego. Eu tenho uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com os meus irmãos na sala de casa. E nós estamos em casa, nós estamos na sala da nossa casa aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel. Ezequiel no capítulo 37. Nós vamos ler alguns versículos, vamos parando, comentando, conversando sobre eles. E eu quero, de forma assim, tentar transmitir e falar para vocês aquilo que Deus tem falado comigo. E que tem sido tão maravilhoso para mim, e que tem sido tão poderoso. O que Deus tem colocado no meu coração e tem mudado muitas coisas na minha vida e no meu posicionamento. Ezequiel capítulo 37. Achou aí? Coloque as mãos então sobre a Bíblia ou sobre o celular. Feche os seus olhos. Você que está em casa também, feche os seus olhos e vamos orar juntos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra que penetra até o mais profundo do nosso coração, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa alma. Tua palavra que traz cura, que traz restauração, que promove vida. E nesta manhã nós estamos aqui dispostos a ouvir a tua voz. Ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta manhã. Ministra cura, ministra restauração. Venha vida, vida de Deus sobre nós nesta manhã. Oramos assim no poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 1. Diz aqui: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Não eram ossos secos, eram ossos muito secos. E eu quero perguntar para você que está aqui, ouvindo esta palavra: qual é a sua impossibilidade nesta manhã? O que é que está acontecendo na sua vida ou com alguém muito próximo de você, com quem você tem compartilhado alguma dor, alguma necessidade de um milagre? Qual é a impossibilidade que você se vê diante hoje e que você fala assim: Deus, não dá mais, parei aqui, desisti. Versículo 3, ele fala assim: ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Que é a situação que nós estamos, nos encontramos muitas vezes, e olhamos para aquilo e falamos assim: tem vida ainda? São ossos muito secos, são impossibilidades muito grandes. Não precisa de uma solução. Precisa de um milagre de Deus.
E olha, preste atenção aqui logo no início, que é assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Sabe o que acontece com a gente muitas vezes? Nós estamos passando pelo meio da dificuldade, olhando para a nossa impossibilidade, enxergando o vale de ossos secos, e a gente se sente sozinho. A gente tem a sensação de que Deus está distante de nós. A gente tem a impressão, a nossa mente nos leva a pensar assim, o nosso coração a sentir isso, de que nós nos afastamos de Deus, de que Deus se afastou de nós. Mas aqui nós vemos que a mão do Senhor estava levando o profeta Ezequiel a enxergar aquele vale de ossos secos. O Espírito do Senhor estava ali, fazendo com que ele visse aquilo. E se você está pondo sentido em algo que não está bem na sua vida, em uma necessidade, em algo que você precisa de um milagre do Senhor, se você está enxergando isso, é porque o Espírito do Senhor está te fazendo ver, e Ele espera uma resposta sua. Ele espera um posicionamento seu. Ele espera uma atitude sua em relação a tudo isso. E o Senhor pergunta aqui para o profeta: poderão reviver esses ossos? Versículo 4. Então ele me diz, aqui, versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Ezequiel, ele confiava e ele acreditava que Deus era poderoso e que Deus sabia se aqueles ossos poderiam tornar a viver ou não. Mas ele próprio não acreditava que aquilo era possível de acontecer. É assim que a gente se encontra muitas vezes. A gente sabe que Deus é poderoso para fazer um milagre na vida do outro. A gente sabe que Deus é poderoso e Ele pode fazer todas as coisas. Mas aquilo que nós estamos vendo na nossa vida, a realidade que nós estamos vivendo, ela é tão complicada, ela é tão difícil que a gente não é que a gente não acredita em Deus, a gente acredita que Deus é poderoso, mas a gente não acredita que aquela situação possa mudar. Que aquele vale de ossos secos, que aquela sequidão que nós estamos vendo em alguma área da nossa vida, seja ela na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, no seu relacionamento com Deus, um avivamento no seu coração. Se você está enxergando uma sequidão no seu ministério, naquilo que o Senhor te chamou para fazer, para executar, se você está olhando na sua vida financeira e, Senhor, nós precisamos de um milagre, não tem jeito. Nós olhamos para aquilo e aquilo é muito grande. Deus é poderoso, mas isso é grande demais. E ele disse aqui: Senhor, ó soberano Senhor, só tu sabes. Versículo 4. Então ele me disse, o Senhor disse a Ezequiel: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Preste atenção neste detalhe aqui. O Senhor disse que o espírito entraria naqueles ossos e eles teriam vida. Então, volta aqui, versículo 6. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. E novamente ele diz aqui: porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7, Ezequiel agora. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e de pele. Mas não havia espírito neles. Eles estavam sem vida. Lembra que Deus prometeu e disse que 2 vezes Ele falou que Ele poria espírito de vida e que
o Ezequiel profetizou conforme o Senhor havia ordenado, havia falado para ele. Ele diz aqui, eu falei conforme o Senhor falou. E realmente aconteceu, parte do que o Senhor falou aconteceu. Havia ali, os ossos se juntaram, ossos com ossos, havia tendões neles, carne neles, mas não havia vida. O milagre não estava completo. Vamos continuar aqui na história. A seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Versículo 10. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Agora aqui trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Olhando para tudo isso, nós sabemos aqui o fim dessa história. Nós lemos a história toda, nós lemos o milagre do começo ao fim aqui acontecendo, e a gente já sabe o fim dessa história. Só que quando a gente olha para a nossa vida, e a gente vê que assim, nós já caminhamos um bom tanto, a gente já andou por um caminho de milagre, mas o milagre não está completo ainda. E a gente baixa a guarda. A gente para de orar, a gente para de buscar, a gente para de sonhar com aquilo que é tão importante para nós. Aquilo que é um desejo tão grande, tão grande, tão grande do nosso coração, a gente põe de lado. Deus já fez tanto. Uma boa parte do milagre ele já fez, e ali a gente para. Se Ezequiel tivesse parado neste ponto, se Ezequiel não tivesse continuado ouvindo a voz de Deus, e não tivesse perseverado, não tivesse obedecido, o milagre ali não estaria completo. E hoje o Senhor quer dizer para mim e para você, com essa experiência de Ezequiel, que nós precisamos continuar. Nós não podemos parar, nós precisamos avançar, continuar crendo, continuar profetizando, continuar declarando vida, continuar sonhando com aquilo. É sonho do nosso coração, é um milagre que a gente precisa na nossa vida. Isso é importante para Deus também. Isso é importante para Deus também. Ai, Senhor, mas tem tanta gente passando por dificuldades e situações tão difíceis, tão piores que eu. Isso que eu estou pedindo é tão insignificante. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Só que a Bíblia também diz que Deus concede o desejo do coração do homem. Deus concede o desejo daquele que confia nele, que descansa nele, que entrega o caminho para ele. Quando nós olhamos aqui, isso tudo é muito sobrenatural. A gente olha para a nossa vida e enxerga tudo com os olhos naturais. Eu e você somos chamados a viver no mundo natural, no nosso dia a dia, no natural da nossa vida, mas enxergando tudo com uma perspectiva eterna, com uma perspectiva espiritual, para que o sobrenatural de Deus se torne realidade no nosso dia a dia natural. Nós precisamos agir de forma que o sobrenatural seja a realidade do nosso dia a dia, seja a realidade das nossas impossibilidades, seja o que haja, aquilo que age no nosso milagre, aquilo que a gente precisa. O sobrenatural, nós precisamos de uma ação sobrenatural de Deus, porque a gente já viu, aqui onde a gente chegou, nesse ponto do caminho onde nós estamos, eu e você já percebemos que pelo natural a gente não consegue mais. Eu e você já percebemos que por nós mesmos, pelos nossos poderes, pela nossa força, nós não conseguimos dar vida. Nós não conseguimos fazer brotar este milagre. E é a hora que nós precisamos parar e falar: Senhor Jesus, a minha vida está nas tuas mãos, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Rei do meu coração. E quando eu fui crucificado com Jesus, o meu velho homem morreu na cruz do Calvário junto com Jesus,
Mas quando Jesus ressuscitou para uma nova vida, eu ressuscitei junto com Jesus para uma nova vida. E em João 10:10 diz que Jesus tem vida, e não apenas vida, Ele tem vida em abundância para mim e para você. Nós não podemos nos contentar com a vida. Nós temos em Jesus vida, e vida em abundância, vida plena, plenitude de alegria nós temos em Jesus. Então nós precisamos viver a nossa vida natural com a perspectiva do eterno, com a perspectiva do sobrenatural de Deus. Outra coisa, mas só que assim, para nós vivermos esse natural, este sobrenatural, nós precisamos de fé. E a fé não é algo que a gente fala assim, nossa, que legal, eu creio. E uau, brota uma fé no nosso coração. Não é assim. A fé precisa ser exercitada. A fé precisa ser treinada. A fé precisa ser alimentada no nosso coração. A fé precisa ser algo real na nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra, coma a palavra, se alimente da palavra de Deus. Declare a palavra de Deus, que é o tema da nossa mensagem nesta manhã. O poder da palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo no livro de Hebreus. Vai lá um pouquinho para frente, mas não desmarque Ezequiel aí não, porque a gente vai voltar em Ezequiel. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Livro de Hebreus, no capítulo 11. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você não está vendo, mas você tem certeza de que aquilo vai acontecer, porque você está esperando isso do Senhor. A fé você não está vendo com os seus olhos naturais, mas pelos seus olhos sobrenaturais, você está vendo com a certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você precisa, além daquilo que você pensa, além daquilo que você sonha. Esse foi o texto do nosso convite de casamento. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, e é isso que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Amém, meu irmão, minha irmã. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Você está olhando tudo isso, nossa, maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Só que peraí, se eu me aproximo do Senhor, eu preciso primeiro crer que Ele existe. Crer que Ele é real, crer que Ele pode todas as coisas e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Nós precisamos confiar no Senhor, só que a gente não consegue confiar em alguém que a gente não conhece. Eu confio no meu marido, eu confio no Davis, porque eu conheço o Davis. Eu sei quem ele é, eu conheço as virtudes dele. Eu conheço os lugares que ele já venceu, as batalhas que ele já venceu, as lutas que ele já travou e que ele enfrentou. Eu sei e conheço as intenções e as motivações do coração do Davis, que ainda que ele erre, ainda que ele fale a palavra certa, mas na hora errada, ainda que ele haja de uma forma que eu não gostaria, a motivação do coração dele era fazer certo, era acertar. E eu sei disso. Então quando ele erra, eu falo assim, peraí, qual que era a intenção do Davis quando ele fez isso? E eu consigo confiar nele. Eu consigo entregar o meu coração, entregar a minha vida, depender dele. Isso para mim é segurança. Isso para mim é segurança. Mas eu conheço o Davis. Eu conheço, então eu confio. Nós precisamos conhecer o Deus a quem nós dizemos que servimos. Eu sirvo ao Senhor, mas eu não conheço o meu Senhor.
Não, nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Nós precisamos ler a palavra, ter tempo com o Senhor. Nós vamos fazer 20 anos de casamento. Então nesse ponto é mais fácil para mim dizer que eu conheço do que lá no início. Porque eu caminho com o Davis. Então, meu irmão, busque ao Senhor. Ore, jejue. Tenha parceiros de oração, tenha pessoas que vão orar junto com você, que vão clamar junto com você, que quando a sua fé estiver balançando, que quando a sua confiança estiver balançando, que quando você estiver olhando para a sua impossibilidade e estiver acreditando mais na impossibilidade do que no Deus que faz milagre, a pessoa vem e empurra você, encoraja você, ora junto com você. Ande com pessoas que vão te levar para mais próximo do Senhor, a conhecer o Deus que pode todas as coisas, o Deus que era, que é e que sempre há de ser, aquele que envia a sua palavra e transforma todas as coisas. Alimente a sua fé. Uma outra coisa que nós precisamos aqui, agora, profetizar a palavra de Deus. Não é palavra positiva, não é a nossa palavra, não é olhar para aquela situação e por nós mesmos tentarmos encontrar uma forma, uma solução, um jeito, um meio de fazer aquilo acontecer. Nós temos um Deus poderoso e através da palavra do Senhor tudo se fez. Lá em Gênesis, nós temos acompanhado aqui o estudo de Gênesis. Em Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, nós vemos Deus dizendo assim: haja luz e houve luz. Haja divisão entre águas e terra e houve divisão entre águas e terra. Hajam luminares para iluminar dia e noite, houve dia e noite, houve luminares, houve estrela, houve sol, lua para marcar as estações. Através da palavra o Senhor disse: haja, e tudo se fez. Lá em Salmo 107, 20, Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. A palavra do Senhor, ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz para nos livrar da morte. Tiago 1:22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Nós estamos recebendo instrução, estamos ouvindo a palavra, Deus tem falado conosco, trazido palavra para o nosso coração. Mas nós precisamos praticar aquilo que nós estamos ouvindo. E eu quero que você abra agora comigo no livro de Isaías. Livro de Isaías, no capítulo 55. Isaías 55. Versículo 11 nós vamos ler, mas eu quero ler um pouquinho antes aqui para você. Isaías 55, 10 diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a minha palavra, com a palavra que sai da minha boca. Esta palavra do Senhor para minha e para a sua vida. A palavra que sai da boca do Senhor. Olha aqui, continua lendo comigo. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Abra sua boca e declare a palavra de Deus. Leia para que você tenha a palavra de Deus viva, queimando no seu coração, para você poder abrir a sua boca e declarar a verdade da palavra de Deus sobre as impossibilidades que você se depara diante de você. Volta comigo lá em Hebreus um pouquinho. Mexe aí bastante na Bíblia hoje. Hebreus no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10. Dentro deste ensinamento que nós precisamos viver, o sobrenatural no nosso dia, na nossa realidade. Termos fé e alimentarmos esta fé no nosso coração.
e declararmos a palavra de Deus dia após dia. Hebreus no capítulo 10, versículo 35 ao 39, nós vamos ler. Esta aqui é a palavra do Senhor para a comunidade da graça em São Mateus que está reunida aqui nesta manhã. Esta é a palavra do Senhor para você que está aí na sua casa, ou você que está em outro momento depois assistindo esta mensagem. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Versículo 38, olha, preste atenção nisso. Mas o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Só que nós que estamos aqui nesta manhã ouvindo esta palavra, nós vamos tomar posse do versículo 39 para a nossa vida. Está escrito lá o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor pela palavra dEle. Nós somos daqueles que vão continuar, que vão obedecer a palavra do Senhor, que não vão parar no meio do caminho, porque este não é o fim da sua história, este não é o fim da minha história. O Ezequiel aqui, vamos continuar. Você lembra que o Senhor prometeu e disse, que por 2 vezes aqui ele disse que colocaria espírito e haveria vida. Mas Ezequiel lá no versículo 9, no versículo 8, ele fez conforme o Senhor havia ordenado, mas ainda não tinha vida. Ainda não tinha vida. E ele não parou ali. Não pare. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que creem e alcançam o prêmio que está reservado para nós. O milagre completo, a realização do milagre, este não pode ser o ponto principal. Isso não pode ser a única coisa que nós esperamos, que nós aguardamos. A finalização do milagre, esse não é o mais importante. Essa não é a melhor parte. O caminho do milagre é a melhor parte. O caminho que nós andamos, o processo que nós percorremos, o caminho que nós percorremos, o processo que Deus trabalha na nossa vida, molda o nosso coração, forma o caráter de Jesus em nós. Este é o caminho do milagre. O milagre em si, a impossibilidade sendo resolvida, se tornando possível aquilo que era impossível. Isso é a coroação de um processo de caminhar com Deus, de um processo de trabalhar de Deus na nossa vida, formando o caráter de Jesus em nós. Então curta, meu irmão, minha irmã, todo o processo, curta todo o caminho do milagre. Não permita que a sua fé seja abalada, não permita que os seus olhos se desviem, não permita que você olhe para o que você está enxergando e murche a sua fé, abale a sua confiança. Continue perseverando, continue firme, continue recomeçando a cada manhã. Se você parou em algum momento do caminho, se você deixou lá o sonho abandonado, se você olhou e viu assim, não tem mais jeito, recomeça. Recomeça. Profetiza de novo. Alimenta a fé no coração de novo. Traz vida a esse sonho de novo. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso.
Deus é poderoso, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que nós temos ouvido e temos estudado sobre isso, o Deus de Ezequiel, Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Nós somos povo que se chama pelo nome do Senhor, e Ele vem e cumpre a palavra dEle sobre a nossa vida, as promessas dEle sobre a nossa vida. E Ezequiel aqui no versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eu quero convidar você nesta hora a se colocar em pé, onde você está, enquanto a banda vem para cá. Você vai se colocar em pé no lugar onde você está, porque o Espírito de vida está dentro de você. O Espírito Santo do Senhor, Ele age em você e através de você. Só que tem um detalhe: para que o milagre se torne real um dia, ele precisa começar em nós primeiro. Diga assim, bota a mão assim, você fala: o meu milagre, ele precisa começar em mim. Esta impossibilidade que você está vendo diante de você, é a chance que Deus está tendo de trabalhar na sua vida. E quando as coisas não acontecem do jeito que você gostaria, pela forma que você esperava que aconteceria, ou no momento que você esperava que acontecesse e não foi, não deu, eu não esperava viver isso agora, e estou vivendo. Eu esperava viver isto agora, e não estou vivendo. Olha para você, olha para dentro do seu coração, e diz assim: Senhor, o que o Senhor está me ensinando neste caminho de milagre? Senhor, o que eu tenho que ouvir da sua voz ainda? O que eu tenho que aprender? Senhor, eu quero aprender. Eu quero aprender, eu quero me chegar cada vez mais próxima do Senhor. Eu quero ser cada vez mais forte. Irmãos, é nisso que a nossa fé é fortalecida. A fé não é fortalecida no mar manso, não. A fé é fortalecida quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente esperava que acontecesse, no tempo que a gente esperava que acontecesse. A nossa fé, ela é trabalhada, ela é fortalecida quando nós enfrentamos as dificuldades, não quando a gente se deixa abater por elas, não quando a gente retrocede diante delas, não quando a gente volta atrás. Como o texto de Hebreus que nós lemos, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos. Quando nós firmamos o nosso pé, quando nós nos posicionamos em Deus, no Deus em quem nós cremos e confiamos, e fortalecemos a nossa fé no Senhor, crendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, para ir muito mais além daquilo que nós pensamos, daquilo que nós pedimos. Quando nós tomamos essa posição e firmamos ali, nós estamos dizendo: Senhor, vem comigo, eu não vou voltar atrás, eu não vou desistir, vem comigo, Senhor, fortalece, me encoraja, me levanta, me faz conseguir chegar adiante, me faz, Senhor, avançar cada vez mais. Às vezes a gente olha, e o passo que a gente queria dar era assim, ó, um passo bem grandão. Ou você gostaria de fazer assim, ó, nesse caminho de milagre. Só que você está só assim, ó, devagar. O milagre está tão distante, Deus, e eu estou indo tão devagarinho. Tem hora até que eu paro, e eu estou indo tão devagarinho, tão devagarinho. E uma coisa que eu subi agora lá, entre um culto e outro, e enquanto eu orava aqui também no final do culto anterior, eu falava: Senhor, eu estou indo tão devagarinho, as coisas estão acontecendo tão devagarinho. Eu queria que fosse mais rápido. Eu queria, que fosse mais rápido. As coisas estão indo muito devagar, assim. Eu sei que eu preciso, melhorar muito. Eu sei que eu preciso fazer mais. Mas está indo, Sandra, estou indo muito devagar. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Para Ele não tem tempo, irmãos.
Para Ele não tem tempo, o tempo dEle é perfeito. A hora dEle é a hora certa, é a hora exata. E não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no meu ritmo, não é no seu ritmo. É na hora que o Senhor quiser fazer. Ele é Deus, Ele sabe o momento certo, Ele sabe a hora certa. Ele poderia ter feito o milagre completo aqui logo no começo, quando Ezequiel profetizou. Mas teve partes do milagre. Primeiro veio, os ossos se juntaram. Depois vieram os tendões. Depois veio a carne, mas ainda não tinha vida. E Ezequiel continuou. E eu e você vamos continuar. E haverá vida. Haverá vida. E nós vamos fazer isto nesta manhã.